Olá, meus amores! Todo mundo preparado para mais uma aulinha de história? Todo mundo pegando seu livrinho em história e abrindo na página 57, onde vamos falar sobre a etnia brasileira. Que é isso, tia Adriana? Etnia. Lembro na aula anterior que falamos sobre como formou o povo brasileiro? Vocês lembram? Pronto, a etnia é um pouquinho disso. Vamos à leitura para vocês entenderem bem como tem no livrinho de vocês. A etnia é a palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes ou tem algo em comum. Ou seja, para formar o povo brasileiro, teve algumas semelhanças características e formou. Então, a etnia é essas características, essas coisas misturadas para formar a etnia. Certo, crianças? Aí, então, as principais raças que formaram o povo brasileiro foram quais, vocês lembram? A indígena, a branca e a negra. Muito bem, isso aprendemos na aula anterior. Agora vamos falar um pouco sobre os indígenas. Os indígenas são os índios, certo? E aqui no livrinho de vocês fala assim, ó. Quando os brancos, que foram os portugueses, chegaram ao Brasil naquele navio bem grandão, eles avistaram de longe as terras, mas já haviam índios, os indígenas já estavam lá. Então, eles dizem que descobriram o Brasil. Mas como nós podemos descobrir alguma coisa se já tinham pessoas lá? Então, na realidade, os indígenas já habitavam lá, cada um em suas tribos. E eles nos trouxeram muitas informações, eles deixaram muitas culturas para a gente. E é isso que a tia vai falar para vocês agora. O que é que a gente pôde extrair deles até hoje? A culinária. O que é que vem da culinária indígena? Vem a mandioca, a pimenta, diversas frutas. Vocês sabiam que os indígenas, eles conversavam com as plantas, eles para escutar o som dos animais, ó, para eles entenderem, eles ficavam assim, ó, em silêncio, porque eles entendiam quando tinha um animal em apuro. Eles conseguiam ter essa sensibilidade, crianças. Eles falavam com os animais e falavam com as plantas. O que também a gente tem até hoje deixado de cultura foi a religião, algumas danças e músicas. Por exemplo, da religião foi o respeito pela natureza e pelos animais. Eles respeitavam demais, como a tia Adriana falou agora há pouco. As músicas e os instrumentos, como a flauta, o chocalho e tantos outros instrumentos que os índios fizeram. E até hoje, principalmente, sabe quem é que tem? Vocês vão poder lembrar, quem já viu alguns capoeiristas naquelas danças de capoeira. Aqueles instrumentos todos foram cultura indígena, deixada pelos índios. Só que veio, né, a mão de obra, as coisas foram se modernizando e foram mudando um pouco, certo, crianças? Então, vocês já sabem que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, os índios já habitavam, certo? E isso vocês não podem esquecer. E eles nos deixaram muitas heranças, como a culinária, alguns instrumentos e tantos outros. Agora vamos falar um pouco sobre os negros. Os negros eram capturados da África. A tia falou isso na aula anterior, que eles eram trazidos da África, vinha naqueles navios. Ninguém dava muita comida para eles. Eles eram tratados como animais. Lembram disso, não é, meus amores? Então, eles vinham da África, certo? E vinham para o Brasil para ser escravos. E eles também contribuíram muito para, mesmo eles sendo escravos,
sendo humilhado, todo aquele transtorno que vocês já aprenderam, eles também deixaram muita cultura. Muitas coisas que nos servem até hoje como aprendizado, como a culinária. Vamos ver um pouquinho da culinária que veio dos negros? Olha só, o cuscuz. Quem gosta de cuscuz aí? Eu gosto. O cuscuz, só que o cuscuz antigamente era feito de arroz e hoje não mais, certo? Passou a ser feito com milho, o cuscuz. Também tem a feijoada. Quem gosta de feijoada? Olha só, os negros que trouxeram, né? E tantas outras comidas deliciosas que vocês podem ver aí no livrinho de vocês. Olha quantas comidas, quantas panelas cheias, fartas. A religião que os negros trouxeram foi essas daqui. Tia vai ler bem direitinho para vocês entenderem. O afoxé, o orixás, os xangôs e os candomblés. Isso foram trazidos pelos negros. É a cultura do negro, tá bom, crianças? Que muitos hoje utilizam dessa religião. As músicas e as danças também. Como assim, tia Adriana? Na música, instrumentos como agogô, abebê, berimbau e tantos outros, certo? E teve a língua, o idioma, as palavras como xodó, tanga, maracutaia, eram as palavras, o linguajar que eles utilizavam. Os brancos, já que foi a mistura, esses foram dos negros. O que foi que os brancos nos trouxeram, o que ficou até hoje? Os brancos vieram principalmente da Europa, contribuindo muito para o quê? A culinária. Qual foi a culinária dos brancos? Foi o açúcar, o trigo e tantas outras. Olha aí na imagem do livrinho de vocês. Ó, teve também a religião dos brancos. A religião dos brancos foi a Igreja Católica. Tá certo, meus amores? O catolicismo foi o branco que trouxe. Teve também a música e as danças. A música que os brancos trouxeram foram os instrumentos como a rabeca, a viola, bandolim e tantos outros, tá bom, meus amores? Algumas danças foram as cirandas, a chimarrita e outras. E a língua trazida pelos brancos foi a língua portuguesa. Tá certo, meus queridos? Algumas brincadeiras trazidas pelos africanos. Uma tia vai falar que tem aí no livrinho de vocês. Quem gosta de pular corda? Pois é, meus amores. Essa brincadeira foram os africanos que nos trouxeram. Eu amo pular corda. Os indígenas, uma brincadeira do indígena foi a da peteca. Joga peteca, joga peteca. E quem ficar com a peteca, paga uma prenda. Então, essa brincadeira da peteca foi trazida pelo povo indígena. E teve a brincadeira trazida pelos brancos foram as brincadeiras de roda. Olha quantas brincadeiras de roda vocês conhecem. Então, cada cultura, cada raça trouxe um pouco que juntou e formou a nossa, a brasileira. Agora vocês vão fazer atividade bem linda e continuar estudando, porque os alunos do primeiro ano são nota 10. Beijão para vocês e até a próxima aula. Façam uma tarefinha que a tia tá marcando.